Olá! Esse é o vídeo onde eu irei ensinar a roupinha da boneca Dorothy. Então vamos começar. Esse aqui é o busto, tecido duplo. Vou posicionar o molde e irei riscar. E agora eu costuro em cima do risco, deixando a parte de baixo, a parte mais larga, né, aberta. Agora eu recorto todo o excesso e desviro. Agora eu irei fazer as alças, tecido duplo. Posiciono o molde e risco também. Risco as duas alças e essa parte daqui, que fica na frente da roupa, do vestido, ficará aberta, que é por onde eu irei desvirar, tá bom? Então, eu faço um retrocesso no começo e venho costurando todo o restante em cima do risco. Agora é só recortar todo o excesso de tecido. Próxima costura. Desvira. Depois que você desvirar, você pode passar o ferro, fica até mais fácil para costurar. As duas alças ficarão assim, nessa posição. Eu vou sobrepor o busto. Eu não vou colocar de forma reta, eu vou colocar inclinado, pegando a pontinha de cima do busto. Vou prender com alfinete, para ele não sair do lugar. E aqui é a mesma coisa, essa parte de cima da alça, eu deixo na pontinha do busto. Aqui assim. Desse jeito. Vou passar uma costura. Você pode passar a costura reta, mas eu irei passar um zigue-zague. Ficou assim. Agora eu retiro os alfinetes. Fazer o outro lado. Fica assim, levemente inclinado. Agora eu irei colocar o cós. Vou deixar a medida para vocês no molde. Aí eu dobro o meio, cortei duas partes iguais. Marco o meio. Pego a frente e vou marcar o meio também.
fazendo um pique. E vou encontrar aqui os piques, encostando direito com direito. E depois venho com a outra parte de trás do cós e posiciono assim por cima. Faço um retrocesso no começo e no final. E passo a costura. E ela ficará assim. Agora a saia. Também deixarei a medida no molde, tá certo? Eu irei franzir, passar a costura para franzir. A lateral eu dobro mais ou menos 1 centímetro para dentro, assim. Com o ponto maior da máquina, no meu caso é o 4,5. Eu faço um retrocesso no começo, já para travar a linha. E venho passando essa costura até do outro lado. No final, também dobro a beiradinha do tecido e encerro sem retrocesso. Deixo uma ponta grande sobrando. E eu vou passar outra costura ao lado dessa. Quando for passar essa outra costura ao lado dessa, cuidado para não errar e a costura não passar por cima da outra que já tem. Se isso acontecer, você não vai conseguir puxar as linhas, elas vão ficar emperradas. Pronto, passei as duas costuras, deixei pontas sobrando. E agora eu irei pegar as duas pontinhas e puxar para franzir. Depois que eu puxei bastante, eu vou medir na cinturinha da boneca. Na hora que for medir na cinturinha da boneca, tem que deixar passando. Você não deixa certinho, você deixa passando 1 centímetro. Porque será o fechamento depois, né? Tem que ter um botão cobrindo o outro. Então, tem que deixar aqui passando mais ou menos 1 centímetro. Ficou na medida certa, agora eu amarro. Depois que eu amarro, é que eu vou espalhar esse franzido para ficar bem uniforme. Agora eu vou ver o meio, você pode marcar com um giz ou com a canetinha fantasma. E posicionar o cós. Frente com frente. Aqui o cós você deixa sobrando 1 centímetro e abraça a saia. Assim. Se você não tiver muita prática, você alinhava, para não dar errado. E aqui no final eu também irei fazer a mesma coisa, deixar o cós passando mais ou menos 1 centímetro e abraçar a saia e vou passar a costura. Pronto, feito isso, é só desvirar
recorta a pontinha e desvira. Ficará assim. Agora eu vou juntar a saia aqui, para fechar essa saia. Desde o cós, eu vou olhando se está tudo certinho, alinhado. E agora eu vou fechar essa saia, deixando uns 2 dedos, não, deixa 3. Uns 4 centímetros para chegar no cós. Você deixa aberto, tá certo? Faz um retrocesso ali e vem descendo. Encerra com retrocesso também. E agora eu vou fazer a barra. Olha, ficou assim abertinho, tá vendo? Agora eu irei fazer a barra. Abre a costura assim. E para fazer o abanhado, eu vou dobrar 2 vezes. Deixando ele com mais ou menos 1 centímetro. Vou fazer esse abanhado com uma costurinha zigue-zague, para ficar mais bonito. Agora eu volto para o cós, para fazer o acabamento. Vou dobrar desse jeitinho aqui, ó, 2 vezes. E sobrepor a saia, cobrindo a costura que eu fiz para prender a saia no cós, tá bom? Vai ajustando aqui, começa pelo meio. Aí nesse meio eu vou prender com alfinete. O meio aqui estando certinho, agora eu vou para a lateral. Dobro o tecidinho, dobro novamente e cubro a saia. A parte que eu franzi. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. E agora eu vou passar uma costurinha invisível, prendendo esse cós. E aí fica um acabamento bem bonito. Depois disso, eu visto a bonequinha e vou marcar o lugar do botão. Vou colocar um botão de pressão, aquele que é costurado manualmente. E para prender as alças, eu irei colocar 2 botões. Vou prender assim, formando um X. Já vou prender direto aqui na roupinha, com ela vestida, mas você pode posicionar tudo certinho aqui, marcar com a caneta. Tirar a roupinha e costurar esse botão. Esse botão ele não solta. É decorativo. Prende a alça na saia junto com o botão. Faz isso dos 2 lados. Agora a manga, também deixarei a medida no molde. Cortei 2 vezes.
E aí, na parte mais larga da manga, eu dobro 2 vezes, enrolo assim e passo uma costura. E faço isso do outro lado também. Enrolo 2 vezes e passo a costura. Depois eu dobro para fechar a lateral da manga. Dobro direito com direito, né? Deixando o avesso para fora. Fecho. E agora eu irei passar os elásticos. Eu vou usar Elastex. Na parte que ficará embaixo, prendendo o braço, na parte de baixo da manga, eu vou passar o elástico como se fosse um alinhavo. Eu belisco a manga e a parte que está no avesso eu deixo um pouquinho maior. Aí belisco a manga, que é para essa parte que eu estou beliscando ficará do lado direito, né? Então é importante que seja o mais discreto possível. E assim eu vou fazendo esse alinhavo até chegar do outro lado, aperto. Eu uso, para essa bonequinha, eu uso como medida o meu dedo. Quando eu vejo que encostou no meu dedo, eu paro. E vou arrematar aqui com um nozinho. Eu passei esse elástico 1,5 centímetro acima da barra, tá certo? Que é para ficar com aquele efeito de babado. Como se tivesse um babado na manga. E aqui na parte de cima, onde fica no ombro, eu vou escorregar. Fiz um nozinho aqui no começo e vou escorregar a agulha por dentro da costura. Aqui já é diferente. A parte de baixo, eu fiz um alinhavo com Elastex para ficar com aquele efeito de babado. E aqui em cima, eu vou passar por dentro da costura para ficar com um jeitinho que eu franzi, como se tivesse ficado a manguinha de princesa. Para ficar uma manguinha princesa na boneca. Aí eu vou puxar também e arrematar com o nozinho. E a manguinha, agora é só desvirar. Ela ficou pronta. Agora eu irei colocar no bracinho dela. Pronto, gente, olha como é que ela fica. É bem fácil de fazer, né? Prático. Agora eu irei fazer a outra. Vamos à saia. Também vou deixar a medida no molde. Costura lateral. Depois costura a lateral, vou fazer a cintura. Dobro 2 vezes. Tombo a costura toda para um lado só. Eu não abro a costura, tá certo? Porque vai facilitar na hora de passar o elástico. E agora é só começar a costurinha da cintura. E quando for no final, você não emenda, não, as costuras, tá? Você deixa um pequeno espaço, assim, de meio centímetro. Fiz retrocesso no começo ali e você vai fazer retrocesso também no final. Aqui ficou uma brecha, tá vendo? Essa brecha é por onde eu irei entrar com o elástico.
E na barra eu vou colocar uma renda. Essa minha renda ela tem 2 dedos de largura. Mas se você for usar uma renda mais estreita, você aumenta o comprimento da saia, tá bom? Vou deitar ela assim e vou começar a passar uma costura fazendo pregas. Eu deito a renda para cá, fazendo uma preguinha, aí deito para lá, passo mais uma costura, deito para cá, para lá, e assim eu vou fazendo até o fim. Depois que termina, eu abro e vou fazer um pés-ponto. Esse pés-ponto eu vou fazer com zigue-zague, que eu acho bonito. E agora eu irei passar o elástico, eu vou medir aqui na cinturinha dela, só para ter uma ideia. Deixa sobrando, porque vai ter que fazer o nó. E vou passar com um grampo de cabelo pela brechinha que eu deixei. Aí veja, a costura da saia está deitada para o meu lado esquerdo, certo? Então eu vou entrar com o grampo na direção dela, na direção que ela está deitada, que é para o grampo não ficar enganchando no tecido. Se eu entrasse ao contrário, ia dar trabalho aqui para o grampo passar no tecido que está deitado de frente para o grampo. Então tem que ser ao contrário, tem que entrar ao contrário. Não, ao contrário não, tem que entrar no sentido do tecido, que ele está deitado. Depois que eu passo tudo, eu vou puxar, fazer um nozinho. Se você quiser, você veste na bonequinha antes de fazer esse nó, que é para não dar erro, tá bom? Para não ficar apertado demais. Corto o excesso de elástico. E a sainha de armação ficou pronta. Agora eu vou fazer um detalhe no pescoço, uma golinha. Vou dobrar assim 2 vezes. As laterais do tecido eu dobro para o meio. Vou posicionar a mesma renda que eu coloquei. A mesma renda que eu coloquei na meia, vou colocar aqui. Aí eu dobro. No caso, fiz um viés, né? Na borda da renda. E vou passar a costura. Pronto, depois que eu passo essa costura, prendendo a renda, agora eu vou aqui no pescocinho da boneca. Vou encostar assim. Vou medir passando. Vou abraçar o pescocinho dela. Já cortei o que estava sobrando. E vou fazer uns pontinhos com linha e agulha para depois desvirar. Não precisa fazer muito apertado, porque se fizer muito apertado, vai ficar ruim para desvirar depois.
Pronto, agora é só, depois que costurou, cortou o excesso de tecido e desvira, que é para essa emenda da costura ficar para dentro. E olha como ficou fofa. Agora eu irei fazer a calçola, tecido duplo, cortei igual com o molde e vou passar a costura fechando o fundo. Tanto a parte da frente como a parte de trás. Depois eu faço aqui alguns piques. E agora eu abro assim no sentido contrário para fechar o entreperna. E vou passar uma costura. Feito isso, agora eu irei fazer o cós, irei dobrar 2 vezes. Vou fazer exatamente igual eu fiz com o cós da saia. Porque depois eu vou passar um elástico. Então, eu vou dobrar 2 vezes, passar a costura, deixar uma pequena abertura, que é por onde eu irei entrar com o elástico. Feito esse cós, agora eu irei fazer a barra embaixo. Só que eu vou dobrar bastante para dentro. É diferente já. Coloco para dentro uns 2 dedos. E vou passar aqui a costurinha bem para dentro. Vai devagar, se você quiser, você faz um alinhavo. Eu tô fazendo essa costura bem para dentro, mas se você quiser, dá para você fazer também igual com a manga. Que eu fiz o abanhado fino, depois fiz um alinhavo com elastex. Dá para você fazer aqui também, tá bom? Agora eu vou passar a segunda costurinha aqui. No caso, eu fiz um canal, um caminho, né, para passar o elástico. Passei uma costurinha mais para cima, outra mais para baixo. Fiz um canal que é para onde eu irei passar o elástico. E ficou assim. Vou passar um elastex. Passei o elastex, agora é só apertar. Cuidado para não apertar demais. Você pode colocar na perninha da boneca. Fazer isso nas 2 perninhas e no cós. Pronto, passei o elástico em tudo. Agora, para fazer um detalhe aqui nessa calçola, eu vou colocar um lacinho para ficar mais fofo. Vou costurá-lo aqui na frente. E ficou assim. Agora vamos usar o sapatinho. Sapatinho requer bastante atenção. Tecido vermelho, tecido duplo. Eu vou posicionar o molde. Deixa eu abrir aqui. Eu vou posicionar o molde. Essa pontinha do sapatinho, eu não vou posicionar reto. Eu vou posicionar a pontinha do sapatinho apontando para cima, desse jeito. E vou riscar 4 vezes.
Depois que eu risco as 4 vezes, deixando um espaço bom entre eles, tá? Eu vou costurar apenas essa parte de cima do sapatinho. Essa parte aqui, ó, daqui até aqui, com retrocesso no começo e no final. Fiz isso nos 4 sapatinhos. Vou separar 2 para lá e vou trabalhar apenas nesses 2 aqui, porque a mesma coisa que eu vou fazer nesse, eu vou fazer no outro. Deixa eu separar. Então, veja só, eu costurei apenas a parte de cima, certo? Então, eu vou recortar apenas essa parte de cima que eu costurei. Próxima à costura, bem próxima. Não corta essa parte de baixo, não. Fica assim. Deixa eu acender aqui melhor para você ver. Porque eu não risquei o sapatinho, eu risquei o molde completo, né? Porém, eu não costurei ele completo, nem cortei. Costurei apenas essa parte de cima. Agora eu desviro. Eu risco ele todo só para servir de orientação, onde eu começo e termino a costura de cima. Agora eu desviro. Vou ajustar bem aqui as partes que eu costurei. Se você quiser, passa o ferro. Mas eu vou passar apenas a unha mesmo. Pronto, feito isso, eu vou juntar as 2 partes certinho assim. Se você quiser, você faz um pontinho na mão para ele não escorregar. Agora eu posiciono o molde aqui certinho com a curva. E risco outra vez. Agora sim, eu vou costurar essa parte de baixo. Se você quiser, você faz um pontinho aqui para esse tecido de cima não escorregar e o sapato não ficar torto. É melhor você fazer com a agulha número 14, tá? Esse trabalho. Mas dá para fazer com a 11, eu estou fazendo com a 11. Mas é porque se você não tiver muita prática, pode ser que quebre a agulha. Nesse comecinho aqui, que é um pouco grosso. Fiz retrocesso, aí venho costurando exatamente em cima do risco. Coloque o pontinho número 2. Aqui na curvinha do salto, tem que ser certinho com o risco, não pode ser mais para dentro, porque se você fizer mais para dentro, o sapatinho vai ficar apertado no pé e não vai entrar. E retrocesso no final. E agora é só cortar todo o excesso de tecido. Aqui, ó, a curvinha que eu falei, quando termina o salto aqui em cima, essa curvinha é muito importante fazer igual com o risco. Se você fizer mais para cima, vai ficar apertado o sapatinho. Então, bora lá, cortar todo o excesso. Você não precisa cortar muito próximo à costura, na parte do salto não, porque pode ser que quando você desvirar, fazendo força para desvirar o saltinho, estoure o salto. Então, deixa um pouquinho de tecido a mais na direção da ponta do salto. Pronto, agora é só desvirar. E ele ficou assim. Desvira bem certinho. E agora, para encerrar, eu irei colocar uma fita de cetim para amarrar no pezinho dela.
Estou costurando manualmente. Pronto, depois que termina de fazer o pezinho, agora é só amarrar o sapatinho, aliás, é só amarrar no pezinho dela e pronto. Vou queimar as pontinhas para não desfiar. E o sapatinho ficou pronto. E no próximo vídeo eu irei ensinar a cestinha e o cachorrinho, tá bom? Para encerrarmos a bonequinha. Tchau, tchau!